Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Moisés Leal e hoje estou trazendo mais uma atualização sobre o nosso trabalho aqui, né? Nosso muro, graças a Deus, aqui já está bastante avançado, pelo menos a parte de alvenaria, as paredes já estão praticamente terminadas, tá certo? E hoje, o serviço de hoje, eu tenho que completar essas ferragens que ficaram baixas, certo? Então, aquela do canto ali, aquela primeira. Essa segunda aqui eu tenho que complementar, que está faltando esse restante ali de ferro. Aquela daquele canto ali também é a mesma coisa. Eu tenho que aumentar ali aproximadamente ali 1 metro para cima de ferragem. E essa outra também, tá certo? E esse é o nosso serviço. Temos feito aqui. Temos compartilhado com você aí que é inscrito do canal. Dado também dicas importantes em relação à construção, né? Se você tem vontade de construir, você pode, através das dicas que existe tanto no meu canal e outros canais que está aí ensinando, né? Para quem não sabe, tem vontade de aprender, consegue. Então este aqui é mais um serviço, mais um vídeo também que eu compartilho com você. Quero chamar a sua atenção a respeito dessa ferragem. Essa ferragem aqui, no caso, eu já comprei uma peça, aqui uma coluna de 6 metros de comprimento, tá vendo? Vou mostrar em detalhes para você. Essa ferragem aqui, ela tem 6 metros de comprimento. Ela tem 6 metros de comprimento. E a medida desse ferro aqui, né? Ela já vem toda prontazinha, não preciso fazer mais nada. No caso aqui, eu preciso só cortar no tamanho que eu quero e dar continuidade ao meu trabalho. É mais prático, né? Mas na verdade, se você também quiser montar em casa, você consegue. É muito simples você estar montando uma coluna como essa aqui, tá certo? Um pilar como esse, uma ferragem, né? A gente fala coluna, mas o nome certo é pilar, né? Então eu comprei essa coluna para terminar esse restante de serviço aí, porque devido o terreno ser muito acidentado, e praticamente uma coluna de 6 metros só deu isso aí, eu dividi no meio e o que sobrou foi isso. A profundidade abaixo ali do solo, da fundação, tem mais de metro de profundidade. Então é necessário aumentar essa ferragem para que ela fique da altura da alvenaria. E esse é mais um trabalho que eu compartilho com você. E também desde já agradeço aí o seu apoio, a sua inscrição, né? E tem nos fortalecido. E também quero falar a respeito da medida dessa ferragem. Essa ferragem aqui é um ferro de 1/4, simplificando em medidas, né, em números. É 6,3 milímetros de espessura um ferro desse, tá certo? E esses estribos, o nome disso aqui é estribo, são essas peças que dão amarração na ferragem. Aqui é 4,2, esse ferro aqui, é soldado, tá certo? Por que eu estou colocando esse ferro? Porque é um muro, não vai ter cargas, né, em cima, forçando, não vou colocar assim, tipo levantar uma casa em cima. Então para o muro aqui é o suficiente. Tem pessoas que constroem até com treliça, né? E cada um faz de seu jeito, né? Mas a depender da altura do muro que você vai fazer, o aconselhável é colocar esse ferro aqui ou mais grosso, né? Esse aqui é o 6,3, mas também existe a ferragem 5,16. O ferro 5,16, eu vou mostrar para você, é mais grosso do que aquele. E é esse aqui, ó. É esse ferro aqui, ó. Esse ferro aqui. Esse ferro aqui é 5,16. É 8 milímetros a espessura dele, aproximadamente. Certo? Os estribos também é 4,2. Já é uma ferragem mais resistente. Eu resolvi colocar aqui nesse canto uma ferragem mais grossa, de 5,16, porque essa parede aqui, conforme, né, o terreno ele é declive, ele tem um declive muito grande, então o muro ficou mais alto. Então, para ter uma sustentação melhor, resolvi colocar uma ferragem mais grossa, né, mais resistente. Já desse lado aqui, como é baixo, a altura aqui não dá nem 2 metros de altura, eu já coloquei um ferro mais fino, que é o 5, que é o de 1/4, que é isso aqui, ó.
certo? Que é de 1/4. Então, e também resolvi fazer outra dica, trazer outra dica para você. Essa ferragem ela dá 7 centímetros de largura por 17 assim de comprimento, digamos, né? Então, o tijolinho que eu trabalho com ele aqui, o bloco, né, o bloco cerâmico, nós costumamos chamar de tijolo, né? Mas o nome, segundo as normas, né? Todo elemento que tiver furo, que for vazado como este, é considerado um bloco, né? Então, na linguagem correta é bloco, mas na prática mesmo nós chamamos tijolo, né? Então, esse bloco ou esse tijolo que dá na mesma, ele é de 7 centímetros, ele é 9 centímetros de espessura. Tá vendo? Vou botar a ferragem em cima dele aqui para fazer uma simulação para você entender o que eu quero dizer. Deixa eu aqui aprumar aqui. Eu quero dar uma dica e você vai compreender o que eu quero falar para você. Deixa eu arrumar aqui. Não. Tá vendo? Esse tijolo, ele mede 9 centímetros aqui, ó. A largura dele. Essa ferragem, ela dá 7 centímetros. Certo? E o que acontece? Quando você constrói a sua parede e pega a tauba, coloca aqui de um lado e do outro, o que é que acontece? Vai ficar aqui 1 centímetro de espessura de concreto aqui de cada lado. Porque o tijolo é 9, a ferragem é 7, então você vai ver que vai ficar 2 centímetros para a ferragem trabalhar. Então vai ficar 1 centímetro de concreto de cobertura aqui. E às vezes acontece a ferragem estar empenada, de que quando a pessoa concreta e tira as tábuas, às vezes até o ferro fica de fora. Tem canto que acontece que esses estribos aqui, ó, fica aparecendo, né, aparente. Então o que acontece com isso? A sua ferragem ela vai perder a resistência. Porque o ferro, ele dentro do concreto, ele dura muitos anos, né? Sem estar em contato com o oxigênio. Mas quando acontece dele ficar exposto à ação do tempo, a água, a chuva, né? A umidade, o sol, essas coisas que ocorrem, ele vai se danificar em um prazo muito curto. E então, o que é que eu estou fazendo aqui para resolver esse problema? Para que a minha ferragem ela tenha uma durabilidade maior, tá certo? E também que eu possa ter uma resistência maior. O que acontece? Se você levantar um murinho baixo, né, abaixo de 2 metros, e colocar uma ferragem como essa, mesmo não sendo correto você colocar uma tauba de um lado e do outro e encher, e ficar uma espessura muito fininha de concreto aqui, e é o mais comum que a gente vê, é dessa maneira, as pessoas fazem assim, tá certo? Então não fica muito legal, porque se você não cuidar em fazer um acabamento, um reboco, alguma coisa que proteja esta ferragem, com pouco tempo seu pilar ele vai estourar, porque o ferrugem a umidade vai entrar aqui, vai enferrujar o seu ferro, o seu concreto vai estourar. É por isso que se você observar em muitos muros, né, que não está feito o acabamento, que as pessoas só fizeram encher, né, concretar e não deram acabamento, você vê os pilares estourando, muitas vezes é isso. Por quê? A água entra, aí enferruja e estoura o concreto. Aí para resolver esse problema aqui, o que é que eu fiz? E o que é o correto? Eu coloquei o quê? Desta forma. Pelo lado de fora da parede eu coloco uma tauba igual com a parede, encostando mesmo no tijolo. E pelo lado de dentro, essa tauba aqui, eu coloco uma madeirinha aqui de lado, pregada, tá vendo? O que acontece? Eu vou ter um aumento na grossura aqui do meu pilar. Um pilar que ia ficar com 9 centímetros, eu tenho possibilidade de deixar ele aqui com 14, com 12, o mínimo que você pode deixar aqui para garantir uma proteção mínima para a sua ferragem seria 12, tá certo? Porque ia ficar 2,5 centímetros de concreto para cada lado para cobrir o ferro. Então, para que o meu serviço fique mais garantido, né, dure mais, eu faço assim, como eu estava mostrando para você lá naquela coluna.
naquele pilar, ele fica com ressalto. Um ressaltozinho, mais ou menos aqui de 4 centímetros desse lado. Da mesma forma, desse outro lado também. Aqui, ó. Por quê? Porque eu sei que a minha ferragem ela vai estar protegida, né? Vai estar coberta, uma boa cobertura de concreto. E também o que acontece, devido à altura do muro, este pilar, devido a ele ter uma grossura, uma largura maior, ele vai ficar aproximadamente aqui entre 14 centímetros, então ele vai ficar um pilar resistente e vai aguentar esforço lateral. Porque se ele ficar uma parede acima de 2 metros, na espessura de 9 centímetros, que é o tijolo, então devido à altura ele vai ficar muito vulnerável. Qualquer esforço que ele sofrer aqui de lado, lateral, ele tende a sofrer mais, né? A ter mais uma movimentação. Tá certo? Por isso que eu fiz aqui, um pilar desse aqui com 14 centímetros de espessura, tá certo? Um concreto aqui resistente, então ele vai ter muita resistência lateral, tá certo? Se caso porventura ele venha sofrer algum esforço lateral, ele vai suportar, tá entendendo? Porque o perigo do muro não é compressão, assim, o peso de cima para baixo, e sim lateral. Ele sofre muito com esforço lateral, devido à distância, por ele ser alto, a ferragem muitas vezes algumas pessoas colocam, no lugar de colocar uma ferragem no mínimo, como essa daqui, aí coloca treliça, que é uma ferragem muito fina e não é apropriada para trabalhar desta forma. Aí tende a cair, né? Muitas vezes cai. Então por isso que eu estou fazendo um trabalho assim um pouco mais, talvez possa ser um pouco mais demorado, de mais trabalho fazer esse tipo de acabamento. Aí alguém diz, não, mas aqui vai ter que encher. Não necessariamente. Eu posso deixar aqui um acabamentozinho, mas, entendeu? Então eu preferi fazer desta forma, mesmo que depois que eu faço o acabamento aqui, ele fique mostrando aqui alguma coisa, mas eu sei que a minha parede vai estar resistente, tá certo? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, desta dica, tá certo? Então eu vou passar mais ali 2 fiadas de tijolo ali para deixar igual aquela lateral, tá certo? Também vou estar colocando, complementando ali aquela ferragem que está faltando, tá certo? E esse é o nosso trabalho. E acompanha aí os nossos vídeos aí, se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, porque sempre quando nós fizermos aqui algum trabalho, você será notificado. Então um abraço para você aí, que Deus abençoe, e vamos em frente, né? E aqui tem bastante serviço, bastante dica. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, do nosso trabalho de hoje. E é isso aí. Vamos em frente, que a vitória é nossa, sem desistir, certo? Então este é o ferro aqui de 1/4, para você que não conhece. Aqui na minha região hoje, eu comprei essa peça aqui por R$ 80, mas varia de preço. Ela tem 6 metros de comprimento, certo? É de 1/4, baseado na média de R$ 80. E aí na sua região, quanto é uma ferragem como essa de 1/4, de 6 metros? Comenta aí para eu saber. Estou aqui na cidade de João Pessoa, Paraíba. Então um abraço e Deus abençoe.